Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Essa é a aula 7, falaremos sobre circuitos em paralelo e associação em paralelo. Primeiro vamos definir o que é a associação em paralelo de resistores. Então, a definição de dispositivos paralelos diz o seguinte, que se a gente tiver dois dispositivos de dois terminais, como esses apresentados aqui na figura, tá? O dispositivo 1 e o dispositivo 2, eles possuem dois terminais. Um terminal é esse, outro terminal é esse para cá. E aqui da mesma forma, um terminal é esse e o outro terminal é esse. Eles estão em paralelos, tá? Se eles possuem ambos os terminais em comum. Se a gente observar nesse ponto A aqui, os dois terminais superiores de cada um dos dispositivos se encontram, tá? E aqui embaixo também a gente tem que no ponto B, esses dois terminais inferiores se encontram, tá? Ou seja, um terminal está ligado ao outro. Essa ligação aqui deles, tá? E está escrito aqui, ó, esses terminais conectam-os ao restante do circuito. Ou seja, daqui para cá vai para o restante do circuito, que a gente não sabe o que tem. E daqui do ponto B também segue aqui para o restante do circuito, que a gente não sabe o que tem para cá. Ou seja, então se atende essa condição aí, de que os dois terminais são comuns, e que esses mesmos terminais que são comuns são ligados aqui ao restante do circuito, a gente vai dizer que o dispositivo está em paralelo. É interessante fazer uma diferença aqui em relação a dispositivos em série. No dispositivo em série, a gente tinha que os dois dispositivos compartilham apenas um terminal, que é onde está esse pontinho aqui que eu vou chamar de C, certo? E os outros dois terminais que não fazem parte da ligação, eles se ligam aqui ao restante do circuito. Esse aqui é série e o de cá é paralelo. É interessante você observar qual é a disposição das ligações de um com a disposição das ligações do outro, tá? Fazer essa distinção. Então aqui temos três dispositivos associados em série, tá? Observe que esse terminal é comum a esse, que é comum também a esse outro, ou seja, todos aqui estão interligados no ponto A, e da mesma forma a gente pode pensar aqui embaixo para o ponto B, e aqui liga ao restante do circuito. Então significa que esses três dispositivos, 1, 2 e 3 ali, estão em série. Lembrando que quando eu falo dispositivo, pode ser resistor, mas pode ser outro dispositivo elétrico também, como fonte. A gente até agora só viu fonte, né, e resistor, mas existem outros elementos de circuito aí que podem se encaixar nessa definição de paralelo. A gente pode pensar também dessa forma aqui, ó. A única diferença em relação ao anterior é que o terminal que liga ao restante do circuito está apontado para cima, mas isso aqui não faz diferença aí na definição. Esse aqui está apontado para baixo. Ou a gente pode ter associado desse jeito também. Qualquer uma das três situações aqui, o interessante é observar a definição. Que eles compartilham os mesmos terminais superiores, compartilham os mesmos terminais inferiores, e esses mesmos terminais que são compartilhados, eles se ligam ao restante do circuito. Então tudo aqui está em paralelo. E assim como no circuito em série, a gente tinha lá aquela ideia de fazer aqui, colocar três resistores aqui, associados em série. Então a gente viu aqui que se a gente tem esses resistores, a gente pode enxergar do lado de cá, né? Vou fazer um olhinho bem feio aqui. A gente pode enxergar a fonte ou qualquer outro elemento de circuito que esteja entre esses terminais A e B, eles vão enxergar a resistência equivalente aí das resistências R1, R2 e R3. Eles vão enxergar apenas uma única resistência, que nesse caso aqui vai ter o valor da soma, que vai ser uma resistência equivalente, que tem o valor da soma R1 mais R2 mais R3. Então essa aqui é a definição de resistência equivalente para o circuito em série. No circuito paralelo também a gente vai fazer de forma parecida. A gente vai transformar isso aqui, todos esses resistores aqui que estão associados, vou chamar aqui de Rn, numa única resistência que vai ser uma resistência equivalente. Então esse desenho em cima a gente pode trocar ele aí por uma única resistência, que é a resistência equivalente ou resistência total também. Muitas vezes é chamada assim, resistência total. Vou chamar aqui de C e aqui de D, né, só para a gente referenciar C e aqui D. Então como é que é feito o cálculo? Diferente do circuito em série, que o cálculo é apenas a soma simples, aqui a gente vai ter o seguinte, ó, vamos dar uma olhada aqui. Ó. A gente vai ter que o inverso da resistência total, observe que é 1 dividido por RT e não simplesmente RT.
1 dividido por RT é o inverso de RT, é igual ao inverso de R1 mais o inverso de R2 mais o inverso de R3 e assim até o enésimo resistor, o inverso de Rn. Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de complicação nas contas porque a gente vai envolver frações, tá? Aqui somar isso com isso, por exemplo, é a soma de fração. Todas essas somas aqui serão somas de frações e no final a gente vai ter ainda, como a gente está interessado em RT, a gente vai ter que inverter esse resultado para achar isso aqui. Então eu vou fazer um exemplo para ficar mais claro aí. Então aqui, quantos resistores a gente tem? A gente tem R1 e tem R2. Então aquela expressão da gente tirar 1 sobre RT é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ela continuaria aqui se tivéssemos mais resistores, mas como só temos 2, vamos parar por aqui. Então isso aqui vai ser equivalente ao quê? Então 1 sobre RT, né? 1 sobre RT vai ser igual. No lugar de R1 eu vou colocar o valor de R1, que são 3 ohms, 1 sobre 3, e no lugar de R2 eu vou colocar o valor de R3, que é 6 ohms. E agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer essa conta aqui, ó. Então, vamos lembrar da definição de soma de frações. Então a gente tem A sobre B mais C sobre D. Pela definição a gente vai fazer um produto aqui embaixo, ó, B vezes D, né? E em cima a gente vai fazer A vezes D, essa multiplicação cruzada aqui, ó, A vezes D, mais essa outra multiplicação cruzada aqui, ó, B vezes C. Então a gente pode fazer dessa forma, certo? E fazer em cima. Isso aqui é pela definição. Ou a gente pode fazer de maneira mais simplificada, que é pegar um MMC. Aqui, ó. Vamos pegar um MMC entre 3 e 6. Sempre que o número é múltiplo inteiro do outro, então se eu dividir 6 por 3 eu vou achar 2, que é um número inteiro, tá? Então eu já posso adotar aqui que o MMC é o maior dos dois, tá? Então o MMC de 3 e 6 é igual a 6. Se tiver dúvida é só montar. Então bota 3, 6, né? Se eu dividir por 2 eu vou ter 3 e 3. Se dividir por 3 vou ter 1 e 1. Então se eu fizer o produto agora de 2 vezes 3 vai dar 6. Que é o mesmo número que está aqui em cima. Então vamos continuar aqui, ó. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido por 6 vai dar 1 vezes 1 vai dar 1. Então se eu continuar essa conta aqui embaixo, em cima tem 2 mais 1 vai ser 3 e embaixo eu tenho 6. Vou escrever aqui do lado só porque está muito apertado. Então a gente tem que 1 sobre RT é igual a 3 sobre 6. Se a gente quiser simplificar, a gente pode simplificar. Divide em cima e embaixo por 3. Né? A gente vai ter que 1 sobre RT é igual a 1 dividido por 2. Mas presta atenção aqui que a gente tem 1 sobre RT é igual a isso aqui. A gente quer RT. Então eu tenho que inverter esse lado aqui da igualdade e inverter o outro lado também da igualdade. Se eu inverter esse lado aqui, a gente vai ter RT, tá? É só inverter. Quando fala inverter, é justamente trocar quem está em cima por quem está embaixo, quem está embaixo por quem está em cima, nessa fração. E da mesma forma, do lado de cá, a gente invertendo aqui, a gente vai ter 2. Isso aqui vai ser ohms. Ou seja, RT é igual a 2 ohms. Então, resumindo aqui, se eu tiver dois resistores, um resistor de 3 ohms em paralelo com um resistor de 6 ohms, a resistência equivalente dele, ou seja, a resistência vista entre esses dois terminais aqui, A e B, vai ser uma resistência de 2 ohms. E o procedimento para o cálculo é primeiro substituir naquela expressão geral que a gente tem, contando a quantidade de resistores que a gente vai ter, nesse caso que são 2. Vamos ter que fazer uma soma aqui envolvendo frações, que a gente vai precisar do MMC, ou então aplicar essa definição aqui. E depois de fazer a conta, a gente vai ter que inverter o resultado aqui no final, porque ele vai apresentar o resultado 1 sobre RT. E a gente está interessado no resultado RT, a resistência total, e não no inverso dela. Então o procedimento é isso. Aqui existe um exemplo, né, que fica como exercício. Outro exemplo que fica como exercício para vocês. Nesse exercício,
a gente tem um pouquinho diferente, tá? A gente tem aqui a resistência total, temos uma da resistência e precisamos calcular a segunda resistência. Então aqui a gente tem mais 3 cargas, certo? E aqui estão suas respectivas resistências equivalentes, 15, 15 e 12 ohms ali, né? Essas cargas, quando são ligadas na tomada, elas são ligadas em paralelo. Então aqui a gente tem aqui, por exemplo, uma tensão de 120 volts que alimenta essas 3 fontes. A gente pode estar interessado aqui em saber qual a corrente fornecida aqui para essa fonte de 120 volts para atender essas 3 cargas. Então o caminho é o que a gente pode encontrar a resistência equivalente, nesse caso aqui é um exemplo. Ele já apresentou aqui o valor da resistência equivalente, tá? E com a resistência equivalente e com a tensão que a gente já tem, a gente pode aplicar a lei de Ohm para calcular a corrente, que nesse caso aqui deu aproximadamente 26 amperes. É interessante que vocês façam também esse cálculo, tá? Então você vai montar a conta lá I é igual a 120, né, que é a tensão dividido pela resistência total, que é 4,62. Se fizer essa conta aqui vai dar aproximadamente esse valor. Então dessa forma a gente vai conhecer a corrente que é fornecida pela fonte para aquelas 3 cargas. Então, se a gente voltar aqui na figura, a gente vai ter que essa corrente total, que é a corrente que sai da fonte, né? Vamos imaginar aqui nossa fonte. A corrente que sai da fonte vai ser de 26 amperes. E aí, só que aqui, para cada uma das resistências aqui, a corrente vai mudar. Ela vai depender de quem? Ela vai depender da própria resistência, como a gente vai ver daqui a pouco. Antes, vamos falar um pouco mais sobre a associação de resistores. Então, se a gente tem aqui 2 resistores iguais, qual seria a resistência equivalente? Então, eu sugiro que apliquem a definição para o cálculo de resistência equivalente e veja qual vai ser o resultado da resistência equivalente para esse circuito aqui. Faça também para esse terceiro exemplo aí, né, com 3 resistores iguais. E aí a gente vai chegar na seguinte conclusão. Essa conclusão aqui, espero que vocês tenham feito todos os antes de chegar a essa conclusão, porque eu vou colocar aqui. É interessante que vocês façam esse exercício e esse outro, antes de chegar a essa explicação aqui. Então vejam só, se a gente está interessado aqui em calcular a resistência equivalente dessa associação aqui de N resistores associados em paralelo, a gente pode aplicar a definição. Então, a definição diz para a gente que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né, mais 1 sobre R3 mais até 1 sobre Rn. Nesse caso aqui a gente tem a seguinte condição, que se todos os resistores forem iguais, se R1 for igual a R2, que é igual a R3, que é igual a R4, que é igual a Rn, todos forem iguais, a gente pode chamar isso aqui tudo de apenas R, tá? Vou chamar de R. Então vamos fazer essa substituição aqui embaixo. Então a gente tem que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre, no lugar de R1 vamos escrever R, porque todo mundo aqui está igual e é igual a R. No lugar de R2 vamos colocar também, aqui R2 vamos colocar R também. Mesmo raciocínio para R3 e assim até esse Rn aqui que vai ser R também. Por que a gente fez isso? Porque todos os resistores nessa associação aqui são iguais. Então vamos ver agora aqui. Essa parcela, observa que ela é igual, se tornou igual agora para todo mundo, ela tem o mesmo valor. E quantas vezes ela aparece aqui? Depende de quem? Depende de N, desse número N. Então a gente vai dizer que ela aparece aqui N vezes. Então a gente pode reescrever aquilo dessa outra maneira aqui, ó, que vai ser, como todo mundo ali é igual, vai ser 1 sobre R, e vamos multiplicar esse 1 sobre R vezes N, tá vendo? Então puxando para cá a gente vai ter que 1 sobre a resistência equivalente é igual a N dividido por R. Então está quase a resposta que a gente quer. Observa que a gente tem 1 sobre Rn, 1 sobre a resistência equivalente, o inverso da resistência equivalente. Então para a gente transformar esse inverso na própria resistência, basta inverter a fração, né? Quem está em cima
No caso aqui, que é o número 1, vai para baixo, né? E quem está embaixo aqui vai para cima, que é o REC. Da mesma forma, eu inverto ali, a gente vai ter R dividido por N. Esse 1 aqui embaixo, ele é desprezível, tá? A gente pode tirar ele. E a gente chega à seguinte conclusão, que a resistência equivalente, no caso em que as resistências são todas iguais, será o valor dessa resistência, que é igual para todo mundo, dividido pela quantidade de vezes que essa resistência aparece, que a gente chama aqui de N. Então, por exemplo, quando a gente tinha lá dois resistores de 30 ohms, calcular essa resistência equivalente aqui é simplesmente fazer o seguinte, usar essa equação, REC é igual a o R nesse caso aqui vale 30, que é o mesmo valor para todos os resistores, né? 30 ohms, dividido por N. N é a quantidade de vezes, aqui era R1, né? Aqui é R2, então o N da gente é 2. Então se a gente fizer essa conta aí, REC vai ser 30 dividido por 2, que vai dar 15 ohms. E isso se aplica em toda situação em que os resistores associados em paralelos forem iguais, como descrito aqui nas condições dessa dedução. Um outro caso especial que a gente tem é quando a gente tem apenas dois resistores associados. Então a gente deduz também uma fórmula para esse cálculo, de forma mais direta, ao invés de passar pelas frações. Então se a gente tem dois resistores, agora observe que pode ser iguais ou diferentes, tá? A gente tem dois resistores R1 e R2 associados em paralelo. A gente viu pela definição que a resistência equivalente vai ser 1 sobre REC, né? Que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, se a gente trabalhar essa equação sem utilizar valores, a gente vai chegar na seguinte forma. Lembra da definição, né, que se a gente tem A sobre B mais C sobre D, essa soma aqui é equivalente a B vezes D aqui no denominador, e aqui eu multiplico cruzado AD, e aqui AD, e aqui fica cruzado aqui BC. Então vamos aplicar isso aqui, ó, no segundo lado de nossa equação. A gente vai ter que embaixo vai ficar R1 vezes R2, tá? E em cima vai ficar multiplicar cruzado 1 vezes R2 vai dar R2. Se multiplicar cruzado R1 vezes 1 vai dar R1. Então a gente tem que 1 sobre a resistência equivalente é igual a isso ali. Só que, como sempre, a gente não está interessado no inverso da resistência equivalente. A gente está interessado na própria resistência equivalente. Então, eu tenho que inverter esse lado da fração. Vai ficar REC. E tenho também que inverter esse outro lado. Então, invertendo esse outro lado, esse produto R1 vezes R2 vai para cima. R1 vezes R2. E embaixo, essa soma R2 mais R1, que é a mesma coisa de R1 mais R2, fica embaixo. Então, a gente tem aqui essa expressão. Então isso aqui é um atalho, tá? Caso a gente tenha apenas dois resistores e queira calcular a resistência em paralelo. A gente vai fazer o que? A gente vai fazer primeiro o produto das duas resistências, como está aqui em cima. Ó. Vou fazer esse produto aqui R1 vezes R2 e vou dividir esse resultado pela soma das duas resistências, R1 mais R2, que aparece aqui embaixo. Então esse caso se aplica apenas quando temos dois resistores, independente aí deles serem iguais ou serem distintos. Vamos fazer um exemplo, né? Imagina que essa resistência aqui, vamos fazer um exemplo. Imagina que essa primeira resistência aqui valha 6 ohms e a segunda valha 3 ohms. Então, para eu aplicar essa regrinha que está aqui embaixo, a gente vai apenas escrever aqui, ó, que a resistência equivalente vai ser R1 vale 6 ohms, né? Então eu vou escrever 6 vezes, e R2 vale 3. Então eu vou escrever 6 vezes 3, e embaixo eu vou escrever 6 mais 3. Então 6 vezes 3 vai dar 18. E 6 mais 3 vai dar 9. 18 dividido por 9 vai dar 2 ohms, assim como fizemos no exemplo anterior. Então utilizem essa equação, tá, nos exercícios, sempre que possível. Vamos para mais um modo aí. Esse modo quem me apresentou ele foi o professor Marcos Antônio, tá? E ele parte dessa dedução aqui. Então se a gente tem essa resolução desse modo, que a gente acabou de conhecer, a gente pode fazer ainda mais algumas manipulações nele, tá?
a fim de facilitar, né, ou não aí a nossa vida de cálculos. Vamos considerar o seguinte, que a gente tem dois resistores, né, e que esses dois resistores, a gente tem um resistor R1 que ele é maior, tá, do que o resistor R2. Imaginando aí que eles sejam diferentes, né, e esse R1 vai ser maior. Então, se o R1 é maior, vamos dividir aqui, tanto em cima quanto embaixo, vamos dividir por R2, que é o resistor menor. Isso aqui tudo também vou dividir por R2. Efetuando essa divisão, a gente vai ficar com que, se eu tenho R1 vezes R2 e eu divido por R2, esse R2 cancela com esse outro R2, sobrando apenas R1 em cima, tá? Vou fazer um traço aqui para ficar mais claro. Esse cancela com esse. Aqui embaixo, esse R2 ele vai fazer um distributivo aqui, vai dividir por esse cara e depois vai dividir por esse outro cara aqui. Vamos fazer a primeira divisão aqui, ó. Primeira divisão fica R1 dividido por R2, a gente não pode mexer aqui, né? Não tem como simplificar. Vou repetir o sinal de mais. E quando eu divido R2 por R2, vai sobrar 1. E aí a gente tem essa equação aqui, ó, que REC é igual a R1, que divide R1 sobre R2 mais 1. Você pode pensar, professor, essa equação de baixo é mais complicada do que a de cima, que era só um produto dividido pela soma. É verdade, mas vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem como isso funciona. Então, se tivermos aqui R1 valendo, por exemplo, 18 ohms e R2 valendo 9 ohms. A primeira coisa que a gente tem que observar é quem é a maior resistência. Nesse caso aqui, a resistência R1 é a maior, ela vale 18 ohms. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui nesse método é fazer esse cálculo aqui de baixo, ó. R1 dividido por R2. Então, R1 dividido por R2 vai ser igual a 18 dividido por 9, que vai dar 2, tá? 2 ohms. Agora vamos para a próxima conta. A próxima conta é somar esse resultado que a gente acabou de encontrar com o número 1. Então, a gente vai ter aqui o próximo passo, eu vou botar aqui o primeiro passo. Então, o segundo passo aqui, você pegar aqueles 2 ohms ali e somar mais 1, que vai dar 3. Tirar a unidade, né? Depois a gente coloca no final. Então, 2 mais 1 vai ser 3. E agora vem o terceiro passo, tá? Que é dividir a primeira resistência por esse resultado que a gente acabou de encontrar aí agora, que foi o número 3. Então, R1 vale quanto? R1 vale 18 ohms. A gente vai dividir ele aqui pelo número 3. 18 dividido por 3 vai resultar em quanto aqui? Vai resultar em 6 ohms. Essa aqui é a resposta final. Apesar de parecer difícil, tá? Porque tem mais passos do que o anterior, esse aqui é um método que você pode conseguir resolver problemas mentalmente. Então, imagine aí, sem olhar para essas contas. 18 dividido por 9 vai resultar em 2. 2 mais 1 é igual a 3. 18 dividido por 3 é igual a 6. Então, se você pegar esse procedimento, tá, memorizar ele, tentar fazer exercícios, você vai ver que tem muitos exercícios que você consegue resolver de cabeça, sem precisar fazer as contas, sempre sem ter que fazer aqui um produto pela soma, né? Aqui a gente tem um exemplo, tá, para você seguir aí esses condutores e aplicando a definição para saber aí se esses resistores, quais resistores aí estão em paralelo, tá? E calcular a resistência equivalente. Aqui tem mais um exemplo para você calcular R1. Lembra sempre que quando você olhar um circuito, você tem que identificar se ele primeiro está em série, ou se ele está em paralelo, ou se não está nem em série nem em paralelo, como veremos na próxima aula também. Se ele estiver em série, a gente sabe como calcular. Se estiver em paralelo, a gente sabe como calcular. Na próxima aula a gente vai ver aí outras situações misturadas aí. Então vamos falar um pouco agora sobre o circuito paralelo. Existe um certo dualismo no circuito, entre o circuito paralelo e o circuito em série. A gente comentou no circuito em série, se a gente tivesse apenas 2 resistores lá, né, era o seguinte, vou colocar uma fonte aqui. A gente viu o que? A gente viu que a corrente que é fornecida pela fonte é a mesma que passa pelos 2 resistores.
Então essa aqui é uma característica do circuito em série. Outra característica que a gente viu é que a queda de tensão V1 sobre esse resistor mais essa queda de tensão V2 sobre o segundo resistor vai ser igual à tensão fornecida pela fonte. Então existe um dualismo, tá? Uma dualidade aí entre os circuitos série e paralelo. Esse dualismo vem o seguinte: as coisas que funcionam de um jeito para o circuito em série vão funcionar de formas contrárias aqui para o circuito em paralelo. Então, se a gente olhar a tensão no circuito em paralelo, a gente vai ver que a tensão nesses dois resistores aqui, essa tensão de 27 volts, aqui é mais, aqui é menos, né? Esse potencial aparece aqui nesse primeiro resistor, e esse potencial aqui de baixo aparece aqui no primeiro resistor. E esses mesmos potenciais se repetem aqui para o segundo resistor. Ou seja, no circuito em paralelo, a tensão é a mesma, tá? Entre os elementos. Então, a mesma tensão da fonte é a mesma tensão do resistor 1, que é a mesma tensão do resistor 2, que é o que está escrito aqui nessa primeira afirmação. Então, lembre o seguinte, que no circuito em série a corrente é a mesma para os dois resistores e no circuito em paralelo a tensão é a mesma para os dois resistores. Nisso aí consiste essa primeira parte do dualismo. A segunda parte do dualismo está na corrente. Do circuito em paralelo, ela sai da fonte e se divide entre os ramos em paralelo. Então a gente tem aqui uma corrente, tá? Que sai da fonte. Quando ela chega nesse ponto aqui, ó, a gente vai definir mais à frente como nó. Nesse nó ela se divide aqui. Uma parcela vem para o resistor R1 e outra parcela para o resistor R2. Lembrando que no circuito em série a tensão da fonte que se divide entre os dois resistores. Vamos calcular aqui as correntes para a gente entender melhor isso. Então a gente já viu aqui por essa primeira afirmação que a tensão é a mesma para os dois resistores, a tensão da fonte é a mesma. Então significa que se a fonte é 27 volts, qual a tensão sobre esse resistor de 9K? Vai ser 27 volts. E sobre esse outro segundo resistor vai ser 27 volts. Então se a gente estiver interessado na corrente, a corrente é sempre a tensão dividida pela resistência. Então vai ser 27 volts dividido por 9 ohms. 27 dividido por 9, vou colocar aqui embaixo, vai ser de 3 amperes. Se a gente pegar esse segundo resistor, a gente pode fazer o mesmo cálculo. Vai ser 27 volts dividido por 18 ohms, que dá 1,5 amperes. Vamos calcular, além dessas duas correntes, vou destacar aqui, ó, 3 amperes e 1,5, vamos calcular também o circuito equivalente. Se você se lembrar aí da questão anterior, a resistência equivalente entre esses dois resistores aí, 9 e 18, vai dar 6 ohms. E aqui você tem 27 volts. Então qual seria a corrente que passa pelo circuito? A corrente vai ser 27 dividido por 6, que é igual a 4,5 amperes. Então vamos confirmar aqui essa segunda afirmação. A corrente elétrica que sai da fonte se divide pelos ramos em paralelo. Então a corrente que sai da fonte é 4,5 amperes. Está aqui, ó. Ela sai, quando ela chega nesse ponto aqui, ela se divide. Vamos vamos confirmar isso. Então 3 amperes desceu para o lado de cá, ó, para essa primeira resistência, e 1,5 ampere foi para a segunda resistência, que é a resistência de 18 ohms. Então se a gente somar aqui 3 com 1,5, a gente vai ter exatamente 4,5 amperes, que é a corrente que saiu da fonte. Ou seja, a corrente que sai da fonte está se dividindo para os resistores. Você pode observar também aqui que a maior resistência ela possui menor corrente. No caso aqui, 18 ohms possui 1,5 amperes. Na primeira resistência, que é de 9 ohms, ela possui 3 amperes, que é uma corrente maior do que da segunda resistência. Então, sobre a distribuição de potência. Então, a potência fornecida pela fonte será a soma das potências de cada uma das cargas aqui, ó, R1, R2 e R3. Então, se a gente tem de potência dissipada nesse resistor, essa potência veio de onde? Essa potência veio da fonte. Se a gente tem outra potência nesse segundo resistor, veio de onde? Veio da fonte também. Então, a fonte ela vai fornecer potência para todas as cargas. Então, a gente calcula a potência total com a potência no R1, né, a potência no R2, até a potência no último resistor.
E a potência, você já lembra lá, né, que a potência é igual a tensão, nesse caso aqui a tensão no resistor, né, vezes a corrente no resistor, para cada resistor desse aí. Ou você pode calcular também a resistência total, né, e a corrente total, e calcular diretamente aí a potência total, assim como vai aparecer nos exercícios. Aqui a gente tem um exemplo, né, para cálculo de potência. Interessante que vocês façam ele também. Então a regra do divisor de corrente. A gente viu na parte de circuito em série que existe a regra do divisor de tensão. No circuito em paralelo vai existir a figura do divisor de corrente. Vamos entender como é que é isso. Então, fazendo uma comparação, se a gente tem um circuito em série, a gente tem pela regra do divisor de tensão que a gente consegue calcular a tensão, a queda de tensão em uma das resistências, seja V1 ou seja V2. V2 ou seja V1. Conhecendo quem? Conhecendo a tensão da fonte, a tensão que alimenta o circuito. Aqui é um pouco diferente. No circuito em paralelo, a gente não precisa conhecer a tensão da fonte, a gente basta conhecer aqui a corrente. Se eu conheço a corrente que entra no ramo aqui que está em paralelo, a gente vai poder calcular aqui a corrente I1 ou a corrente I2 com a expressão direta. Vamos ver como isso é feito. Então a gente já sabe que se a gente tem dois dispositivos em paralelo, a gente sabe aqui que a tensão é a mesma para os dois. Vou chamar essa tensão aqui de E. A tensão aparece aqui entre esses dois terminais. É a mesma para os dois resistores. Então se a gente estiver interessado em calcular a corrente I1, vai ser o que? Vai ser E dividido por R1. Agora, depende de quem? Vai ser a resistência equivalente, certo? Multiplicado por essa corrente total, que é o Izão ali. Então, a resistência equivalente a gente já viu pela regra anterior, que se eu tenho dois resistores em paralelo, eu posso fazer o produto pela soma. Então, seria R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Mas lembra que para ser a tensão, é a resistência equivalente, que é isso aqui tudo. Vou escrever aqui, ó, tensão é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Então, a gente vai multiplicar aqui pela corrente, que é essa correntezão que está aqui em cima, que é a corrente que entra no nó. Agora, se a gente pegar esse valor de E e substituir, pegar esse E aqui, ó, e substituir aqui dentro no lugar de E, como é que vai ficar essa expressão de baixo? A gente vai ter que I1 é igual, vou escrever tudo isso, está dentro do parênteses ali, né? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 vezes o Izão que está ali fora. E temos aqui embaixo ainda esse R1. Vou colocar ele aqui embaixo. R1. Aqui a gente consegue simplificar, né, o R1. Tem R1 em cima e tem R1 embaixo. Eu posso cancelar. E eu vou trocar de ordem aqui esses dois caras. Estão multiplicando. A gente pode mudar de ordem que não interfere no nosso resultado. Então I1 vai ser igual a Izão que multiplica R2 dividido por R1 mais R2. Então, como é que a gente raciocina sobre essa equação? A gente vai ter o seguinte, que se eu estou interessado em calcular a corrente I1, eu vou pegar essa corrente total aqui que eu conheço e vou multiplicar pela resistência R2. Ó. Vou ficar ao contrário, eu estou interessado na corrente I1 que passa pelo resistor 1, eu vou pegar a corrente total e multiplicar por R2 e vou dividir aqui pela soma de R1 mais R2, está aqui embaixo. Ó. Então é desse jeito que a gente memoriza isso. E se a gente quisesse contrário, se a gente quisesse calcular a corrente em R2, se eu quiser calcular a corrente I2, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa corrente total aqui pela resistência R1 e depois eu vou dividir pela soma das duas resistências, que é o que a gente pode escrever aqui embaixo também. Então é isso. Vamos ver como é que funciona nos exercícios. Então nesse exercício a gente tem dois resistores
R1 e R2 em paralelo, eles possuem esses valores de resistência, e a gente conhece a corrente que entra aqui nesse ramo em paralelo, que é a corrente de 8 amperes. Então, se a gente quiser calcular a corrente em I1, pelaquela regra, I1 vai ser igual a Izão vezes R2, tá? Dividido por R1 mais R2. Nesse caso aqui seriam 8 amperes multiplicado por R2, R2 são 21 kΩ. Isso aqui tudo dividido pela soma de R1 mais R2, que vai ser 3 kΩ mais 21 kΩ. Sempre que tiver dessa forma, é melhor de fazer primeiro essa conta aqui de baixo. Ó. Não, evitar de fazer o produto tá lá em cima primeiro, porque senão os números ficam muito grandes. Então vou fazer primeiro essa parte de baixo. Vou repetir o que está em cima, que é 8 vezes 21K. Né? Aqui vai ter 3 com 21, vai dar 24K. Agora a gente consegue simplificar aqui, ó. K cancela com K. A gente tem aqui esse 8 cancela com o 24, né? Sobrando 3 aqui embaixo. Agora a gente pode fazer essa conta, 21 dividido por 3. 21 dividido por 3 vai dar 7 amperes. Então a corrente I1 é igual a 7 amperes. Ou seja, isso aqui que a gente fez, a gente aplicou aqui a regra do divisor de corrente para calcular diretamente aqui essa corrente sobre a resistência R1. Peço que façam o mesmo aqui, ó, para R2 e tentem também calcular depois a tensão que alimenta esse circuito. Resolvam esse exercício, tá? Exemplo 11. Vamos falar um pouco agora sobre fontes de tensão em paralelo. As fontes de tensão elas podem ser associadas em paralelo, assim como a gente associou elas em série ou antissérie aí na aula anterior. Mas existe uma condição, tá? Elas só podem ser associadas em paralelo desde que elas tenham a mesma tensão. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui a fonte de 12 volts associada em paralelo com outra fonte de 12 volts. Aí você pode perguntar, mas para que eu quero associar uma fonte de 12 volts com outra com o mesmo valor de tensão? Porque a gente vai ganhar na característica de corrente. Da mesma forma que a gente viu que os resistores eles dividem a corrente quando estão associados em paralelo, aqui a gente vai ter a característica de somar as correntes. Então, se a gente tem aqui a primeira fonte fornece uma corrente I1 e a segunda é capaz de fornecer uma corrente I2, a gente vai ter que a gente consegue fornecer uma corrente IS aqui, ó, que é a soma de I1 mais I2. Um detalhe que vai chamar a atenção aqui é que essa corrente fornecida pela fonte ela depende da carga, tá? Não é porque eu coloquei duas fontes em paralelo que necessariamente essa corrente vai dobrar. Depende de quem? Depende da carga que está ligada aqui, ó. Resistência de carga que está ligada a esse circuito. Significa o seguinte, que se eu mantiver a mesma carga, vamos imaginar que a gente tem apenas uma bateria, vou apagar essa daqui, só tem essa de cá. E eu colocar uma carga. Essa carga aqui seja o seu celular e essa bateria aqui seja a bateria do seu celular. Significa que a gente consegue manter essa carga ligada aqui por um certo tempo. Vou chamar aqui tempo T. E se a gente colocasse duas baterias em paralelo, essa capacidade de corrente de uma bateria se somaria à capacidade de corrente da segunda bateria, de modo que esse tempo agora que esse dispositivo, no caso o celular, ficaria ligado seria agora 2T, ou seja, ficaria ligado o dobro do tempo da situação inicial. E se a gente ligasse duas baterias de valores diferentes? Se a gente ligasse aqui uma bateria, sei lá, de 6 volts com uma bateria de 12 volts. Aqui 12 volts. Quando a gente fizer essa ligação, tá? A gente vai estar fazendo um curto-circuito nessas duas baterias. Vou colocar uma chave aqui, né, só para ilustrar. Então a gente tem uma fonte aqui de 6 volts. Se a gente imaginar esse terminal aqui como nossa referência, seria 0 volts. Significa que aqui em cima eu tenho 6 volts em relação a essa referência e do lado de cá eu tenho 12 volts em relação a nossa referência que está aqui embaixo. Observe quando eu fecho a chave, de um lado da chave eu tenho 6 e do outro lado da chave eu tenho 12 volts.
Então isso aqui vai proporcionar um curto-circuito, porque a gente tem uma diferença de potencial aqui, vai ser 12 menos 6, que vai ser justamente de 6 volts. Essa diferença de potencial de um para o outro. Se a gente liga essa diferença de uma direta para o outro, quando a gente fecha aqui a chave, dá um curto-circuito. Então evitar fazer ligação de baterias em paralelo, cuja os valores de tensão são diferentes. Sempre que fizer, é com valores iguais de tensão. Com o intuito, no caso, de aumentar a capacidade de fornecimento da corrente desse seu conjunto de baterias. Esse material foi retirado do livro de Milton Gussov, Eletricidade Básica, e do livro Introdução à Análise de Circuito, de Robert Bollestad. Obrigado e até o nosso próximo encontro virtual.